Sejam louvados Jesus e Maria em nossos corações agradecidos. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo. Este é o nosso programa Caminho do Céu. Eu sou o Padre André Viana e tenho como missão segurar na tua mão para que juntos possamos caminhar em direção ao céu. Não podemos nos esquecer nunca da palavra de Deus, porque assim como precisamos de uma bússola para guiar o nosso caminho ou de um GPS, a palavra de Deus é esta bússola que nos conduz à vida eterna. Esta vida eterna que já começa nesta terra, mas que culminará um dia na glória do céu. Por isso, cada um de nós deve abrir o coração para a palavra de Deus, a fim de que esta palavra possa ser bússola para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Neste domingo, eu quero meditar com você alguns pontos que me chamam a atenção a partir do evangelho que nós escutamos na Santa Missa. Por isso eu quero motivar você a ir à Santa Missa e lembrar você que é muito importante que você não passe o seu domingo sem ir à Santa Missa. Nós estamos ouvindo, neste final de semana, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, nos versículos de 19 a 31. E nestes versículos, São Lucas vai contar para nós, Jesus através de São Lucas, o seguinte: naquele tempo Jesus disse aos fariseus. E ele começa a contar uma história. E essa história tem dois personagens principais. Um rico, que não tem nome, e um Lázaro, que é um pobre, miserável, que sobrevivia das esmolas. E então, diz o Evangelho o seguinte, que quando o rico morreu, né, o rico foi enterrado, mas quando o pobre morreu, ele foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O que é que nos ensina esse primeiro ponto do Evangelho que ouvimos neste domingo? Que nós temos que entender que a vida não é somente essa realidade que vemos. Algumas pessoas pensam, a vida é trabalhar, estudar, pagar conta, isso e aquilo. Isso não é verdade. Existe uma outra dimensão da nossa vida que nós chamamos de vida eterna, que pode ser uma vida eterna junto de Deus ou uma vida eterna longe de Deus. E esta dimensão eterna da nossa vida depende das escolhas que nós fazemos agora, das decisões que nós tomamos agora. Por isso é muito importante que eu e você pensemos nisso. Eu estou vivendo a minha vida terrena a partir da vida eterna? Ou seja, é claro que nós não podemos nos descuidar das nossas obrigações de cada dia, mas eu tenho como referência e como parâmetro a vida eterna. Porque tudo aquilo que eu faço nesta vida terrena tem consequência na vida eterna. Se eu fiz o bem, eu terei como consequência o bem. Se eu fiz o mal, eu terei como consequência o mal. Não que Deus vai me castigar ou que Deus vai me punir, mas as minhas próprias escolhas trazem para a minha vida, atraem para a minha vida o castigo e a maldição. Então, entender que esta vida é uma preparação para a vida eterna é o primeiro passo que quero propor para você nessa meditação. Às vezes, nós fazemos as coisas e entramos no modo como que automático e vamos fazendo, vivendo, enfrentando as coisas. Mas, por favor, não se esqueça, cada um de nós está nesta terra preparando o nosso coração para a vida eterna. A vida terrena é um brevíssimo segundo, como dizia Santa Teresinha, é um instante entre duas eternidades, uma eternidade junto de Deus, que nós chamamos de céu, e outra eternidade longe de Deus, que nós chamamos de inferno. E aí eu faço essa pergunta para mim e para você, para onde você está conduzindo a sua vida? Às vezes, nós temos irmãos que estão progredindo profissionalmente, estão progredindo nos estudos, estão progredindo financeiramente, mas será que esses progressos temporais e materiais que eu estou tendo estão também me fazendo progredir no que se refere à vida eterna? Se você e eu, se nós morrêssemos hoje
Que consequências nós assumiríamos dessas atitudes? Ou seja, se cada ação terrena tem uma consequência na vida eterna, que consequências eu aceitaria ou teria que assumir perante Deus? Se eu fiz o bem, é claro que terei como consequência o bem, mas se eu fiz o mal, eu vou ter como consequência o mal. E por que diz o Evangelho que o rico simplesmente morreu e depois começa a enfrentar os tormentos? Porque este rico que tinha bens, que tinha posses, ele só pensava em si mesmo. E ele aplicava os seus bens materiais em função dos seus interesses, dos seus desejos, das suas vontades. E aqui está a exortação que Jesus nos faz. Se eu ou você, se temos uma condição material boa, eu não posso viver em função de mim mesmo. E é triste pensar que às vezes hoje nós temos irmãos que vivem somente em função dos seus desejos, somente em função das suas vontades. Quem tem uma coisa quer mais e depois quer mais e depois quer mais. E aí nos coloca então a palavra diante do segundo passo. Tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos deve ser colocado a serviço dos irmãos. Eu não posso me fechar em mim mesmo. Para mim tá bom e o resto que se dane. Não é assim. Eu preciso compreender que os dons que Deus me deu e ao mesmo tempo aquilo que eu conquistei através destes dons, eu devo reverter isso em favor dos irmãos. Ou seja, fazer o bem com aquilo que eu tenho nas minhas mãos. Enquanto o rico só pensava em si mesmo e queria satisfazer os seus desejos e as suas vontades, ele trouxe como consequência a perdição eterna. Porque é verdade, quem viveu esta vida e não aprendeu a amar, não aprendeu a ser bom, não aprendeu a fazer o bem, consequentemente não poderá entrar na vida eterna. A vida terrena é este tempo que Deus nos dá para que cada um de nós aprenda a amar, aprenda a ser bom, aprenda a fazer o bem e principalmente a socorrer aqueles que mais necessitam. Este é o coração do Evangelho. Enquanto cristãos, cada um de nós deve sempre fazer o seguinte questionamento: o quanto eu tenho crescido na capacidade de amar? Porque às vezes alguém pode pensar assim: eu estou muito feliz porque estou indo à igreja, porque estou rezando, porque estou meditando a palavra. Ótimo, isso é muito bom. Mas ir à igreja, meditar a palavra e rezar deve ter como consequência principal o quê? A transformação do meu coração. De tal modo que o meu coração se torne semelhante ao coração de Jesus. E como diz São Paulo em uma das suas cartas, que os sentimentos do coração de Cristo estejam dentro do meu coração. E que eu possa então crescer na bondade, na misericórdia, na paciência e principalmente crescer no amor. Então eu queria propor para esta meditação estes dois pontos primordiais. O primeiro deles, entender que tudo o que fazemos nesta vida terrena tem consequência na vida eterna. E nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, para satisfazer nossos desejos. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui nos preparando para a vida eterna. E cada uma das nossas escolhas, das nossas decisões, ou nos aproximam da vida eterna, ou nos distanciam da vida eterna, nos levam para o céu, ou nos levam para o inferno. Nós temos consequências em cada uma das nossas atitudes. Consequências positivas e consequências negativas. Consequências físicas e consequências espirituais. Entendendo isso, cada um de nós agora deve viver a nossa vida com mais atenção, com mais cuidado, para que as nossas escolhas e decisões não nos afastem de Deus. O segundo ponto que gostaria aqui de frisar é entender que eu estou nesta terra para que o meu coração se assemelhe ao coração do Senhor e que eu possa verdadeiramente amar e ser um canal do amor de Deus sobre a vida daqueles que mais necessitam.
Cada um de nós tem ao nosso redor um deste Lázaro pobre. Não somente pobre de comida ou de bebida, mas pobre de atenção, pobre de amor. E aí então cada um de nós deve viver o nosso dia dentro dessa perspectiva. Reconhecer os Lázaros que estão ao nosso lado e entender que eles não podem sair da nossa presença sem que se sintam melhores e mais felizes. É claro que se eu vejo uma pessoa que sofre, uma pessoa que está doente, uma pessoa que tem problemas, eu não consigo fazer tudo, eu não consigo resolver tudo, mas alguma coisa eu posso fazer. Enquanto o rico, ele era indiferente às necessidades do Lázaro, pobre, Deus está pedindo a mim e a você, não seja indiferente aos sofrimentos do teu irmão. Não feche os olhos às necessidades do teu irmão. Às vezes nós até pensamos assim, já tenho tantos problemas, tenho tantas coisas, mas eu preciso pedir ao Senhor que me conceda este coração. Um coração atento, aberto e disponível para ajudar os irmãos. Peçamos então a Deus esta graça e que possamos dar passos em direção ao céu. Que Deus o abençoe e que a palavra que nós meditamos agora possa te ajudar, assim como a mim também, a sabermos o que Deus quer de nós. Deus te abençoe, salve Maria, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.